Será que uma pessoa que não lê nada consegue ler 1000 páginas em 30 dias? Sem tempo para introdução dessa vez, eu não gosto de ler. E isso é o que eu falei para todo mundo o tempo todo. Então por que eu sempre gastei horas e horas em livrarias vendo a infinidade de livros que eu gostaria de ler? É como se eu odiasse fruta e viesse ao mercado todo dia para ver qual que tá mais madura. Não faz sentido. Então o que faz com que eu realmente não goste de ler? Eu sou uma pessoa ansiosa e eu prefiro muito mais assistir um filme de 2 horas do que ler um livro que vai levar muito mais tempo. Só que isso é uma forma muito mais superficial de você aprender um conteúdo, né? E tem outro ponto, eu leio muito devagar. Então qual que foi o meu plano? O que eu pensei em fazer? Eu vou dividir essas 1000 páginas em 30 dias. E aí eu leio 33 páginas alguns dias e 34 em outros, e aí fecha a conta tudo certinho. Tava quase funcionando nos primeiros dias. No primeiro dia eu li quase 33 páginas, no segundo eu li 33 páginas e no terceiro eu li também quase. Mas no final das contas eu tô na metade dessa meta. Então talvez não dê certo e eu tenho que entender melhor o por que não tá dando e como que eu vou fazer pra dar certo. Senão vai ser muito mais difícil do que eu espero, porque 33 páginas é complicado, né? E o que eu fiz? Então eu comecei por um livro bem básico. Eu tenho ele já faz uns 8 anos, sei lá. Ele é bem fininho, é uma história que eu já li e é um conteúdo muito mais fácil de digerir. Então eu acho que esse é o primeiro passo para que eu consiga ter essa curva exponencial. Não adianta eu tentar pegar os livros que eu tenho interesse em ler, porque eles são mais difíceis, são mais cabeças e vai me demandar mais tempo. Então eu tô começando pelo básico, mas entendendo que é um processo. Por mais que essa seja uma curva linear, que eu tô tentando fazer, eu vou pegar mais leve no conteúdo e ver se isso funciona, para eu engatar a leitura, para eu criar essa rotina, e aí ao longo dela eu vou deixando mais complexo e indo para a parte que eu quero de fato ler. E João, devorando os livros, né? Devia estar igual a você, mas tô atrasado. E eu descobri que existem coisas que fazem eu gostar mais ou menos da leitura. A forma como eu penso é uma delas. Então eu sempre pensava que era um momento para mim, para eu ficar offline, sem ninguém encher o saco. Eu comecei a ler em diferentes momentos do meu dia para entender quando que eu ficava mais satisfeito com a leitura. E sim, ter uma meta de leitura diária me ajudou muito, e eu vou te explicar por quê. Eu tenho um objetivo daqui 5 anos ler 100 livros. Isso dá mais ou menos 20 livros por ano e 1,6 livros por mês, que é mais ou menos umas 600 páginas por mês. Até que isso não foge tanto do meu desafio, né? Então comecei a testar algumas outras formas. Eu sempre achei que eu gostava mais de ler livros físicos, mas que moral que eu tenho pra falar alguma coisa, né? Então comecei a testar a ler no Kindle. E por fim o conteúdo. Eu sempre me interessei muito mais em assuntos mais cabeças, mas o que eu tenho mais facilidade em ler são ficções e romances, na verdade. E é um ponto bem interessante isso. E no fim é o que muda de verdade, né? Porque o seu mindset, a rotina e a forma vai depender do conteúdo que você tá lendo. E no final das contas, eu consegui ler as 1000 páginas? Não. E tá tudo bem, porque esse não é o objetivo principal. O que eu quero com esses desafios é fazer com que eu tenha uma meta, um desafio que seja muito grande, muito difícil de conseguir conquistar fazendo o básico. Então isso me força a criar e pensar formas diferentes de tentar atingir esse desafio. Talvez ter dividido 1000 páginas em 30 dias de uma maneira linear não tenha sido a melhor forma, mas me ajudou muito. Eu li 396 páginas, isso dá quase 40% do meu desafio. E tá tudo bem, porque no fundo, o meu desafio principal é criar uma rotina que seja sustentável e eu consiga colocar a leitura nela. Além de ter gerado interesse pela leitura. Tiveram vários dias que eu tava com vontade de ler. E quando eu não li, eu me sentia meio mal. Mas e você? O que você anda lendo?